Boa noite a todas as pessoas que estão aqui e todas as pessoas que estão nos assistindo mundo afora pelo YouTube e que ainda vão nos assistir a qualquer hora do dia, onde estiverem. E isso nos dá muito prazer. Eu estou aqui com dois escritores cujo trabalho eu gosto muito, e o trabalho do Itamar Vieira Júnior eu conheço já há mais tempo, né? E o da Pauline eu li inteiro o último livro dela, de contos, um livro premiado, de excelente qualidade, que eu recomendo a todos. Eu vou passar a palavra para a Pauline para ela se apresentar, depois você pode se apresentar, porque, de repente, tem alguma pessoa ainda no Brasil que não saiba quem você é, que estava com todos os aparelhos desligados, né? Internet, televisão, rádio. Mas, então, Pauline, por favor. Obrigada, boa noite, gente. Quero primeiro agradecer a presença de todos. E eu queria, na verdade, contar uma historinha muito curta. Hoje eu conheci um rapaz da produção aqui da Flipracatu chamado Carlos. Ele é da equipe, nós conversamos um pouco e ele me contou que ele ganhou um concurso de redação, assim como o dos prêmios que foram entregues hoje pela manhã, há alguns anos, e hoje ele faz parte da equipe da Fli, junto com o Afonso. E quando a gente viaja, né, Itamar, a gente participa de muitos eventos e às vezes eu sempre me pergunto, é uma delícia, é gostoso, mas será que vai reverberar? Será que isso vai ficar? Para onde que vai, né? Esse empenho todo, esse esforço que a gente faz para se encontrar com as pessoas, às vezes em lugares mais distantes, mais isolados. E hoje, quando eu conheci o Carlos e entendi a proposta do Afonso para esse grande projeto das FLIs, né, que ele tem espalhado aqui por Minas Gerais, e eu acho que ainda vai ganhar mais espaço no Brasil. Eu vi que a gente tem aqui uma pedra preciosa, né? É algo muito rico que está acontecendo nesses encontros. Eu poderia ainda falar das mesas que eu já assisti. Hoje fiquei muito emocionada com a mesa da Trudoá e da Márcia Cambeba. Enfim, foram muitos encontros importantes. Mas eu acho que o do Carlos me chamou especialmente a atenção, porque é sinal de que o que está sendo feito aqui não acaba aqui. É isso. E espero que vocês desfrutem aqui do nosso encontro. Tá Sou bom. eu agora. Estou aqui esperando. Terminou que a Pauline não se apresentou, né? Ela falou um pouco do. Vamos lá, eu vou fazer esse favor, vou apresentar a Pauline, depois eu me apresento. Aí eu peguei aqui uma pesca, mas eu sei quem é Pauline. Eu conheço Pauline já há algum tempo. É muito curioso isso, porque eu publiquei um livro que eu considero o meu primeiro livro em 2012. Ganhei um concurso literário, é um livro de contos chamado Dias. E depois, uns 5 anos depois, eu editei, eu publiquei também um livro de contos chamado A Oração do Carrasco. Depois, esse livro foi reeditado e ele se encontra com o título Dora Mal, a Odisseia, e tem novos contos nele também. E ainda não tinha publicado o Torto Arado, e eu conheci Pauline nessa circunstância. Ela tinha publicado um romance Alegro Mas Não Tropo, um romance que, quando foi publicado, muito comentado, e ela é jornalista, então trabalha na IBC também, e ela me procurou muito interessada, me deu um espaço que eu ainda não tinha para falar sobre o livro, sobre as coisas que estavam. Ela sempre muito atenta à literatura brasileira contemporânea. Então, eu conheci Pauline antes de Torturado, bem Tem uma oração antes. do Carrasco autografada. A edição antiga, né, Pauline? E aí, Pauline nasceu em Brasília, é jornalista e mestre em comunicação pela UNB. Eu falei do romance de estreia dela, né? Alegro Mas Não Tropo, que eu acho que está esgotado em edição. Qualquer dia desse surge de novo. Foi semifinalista do Prêmio Oceanos em 2017. E depois ela publicou o livro de contos Erva Brava. Ah, tá aqui na minha mão. Erva Brava,
É um livro que não é porque eu estou aqui com ela que eu vou falar, não, mas eu tive o privilégio de ler, por conta desse contato que a gente tem, eu tive o privilégio de ler esse livro antes de ser publicado, antes de ser editado. E naquele momento nessa leitura, eu já percebi que era um livro muito cativante, muito bem escrito, um retrato sobre o Brasil rural do nosso tempo. É engraçado que, pelo menos, escrevemos sobre coisas. é, é, Parece que temos o mesmo interesse, no caso desse livro, eu e você, e os livros que eu tenho escrito, mas seguimos caminhos bem pessoais, e isso é muito rico, porque vai dando muitas visões sobre o campo brasileiro, né? Não é uma coisa homogênea. Eu gostei muito de ler Erva Brava e fiquei. Acho que eu dei até palpite. Nada especial. Eu dei palpite sobre um título que depois a editora dela acho que concordou e a gente. E aí ela mudou esse título. E eu acho que é uma das coisas mais tudo aqui é interessante, mas esse conto em especial eu gosto muito, né? Porque tem, além da dureza das coisas que são retratadas aqui, tem leveza, tem humor. É um livro que merece ser lido. E principalmente para essa região, não, para todas as regiões, porque a literatura não tem fronteira. Mas é uma história que se passa no interior de Goiás, numa cidade fictícia chamada Buriti Pequeno, né, Pauline? Então, estou aqui já deixando a Que os dica. 13 contos são ambientados nessa cidade fictícia, né? Que eu imaginei Que tem o rio Amanaçu. exatamente que cruza a cidade. Sim. Olha, tá vendo? Já li faz tempo, viu? Mas eu lembro de muita coisa. Vocês vão encontrar a Mulher do Pombo, né? E tantas outras. Dona Bragança. Ainda lembro o nome dela, tá vendo? Mas é isso, os livros bons nos marcam e a gente não esquece nem os E nomes o das Itamar personagens, né? tem assim uma varinha de condão aqui nesse livro também. Eu Então, não, eu não escrevi. Eu vou pedir royalties agora. mas eu acho que a trajetória que o livro fez, assim, eu acho que fez muito de mãos dadas com você, né? Porque eu acho que nós estamos de mãos dadas É, nessa senda aí da literatura. é. Tem lugar E para todo mundo na literatura, gente. Tem lugar mesmo. É. De vez em quando eu escuto coisas assim, não precisa mais ler Itamar, Itamar já é bastante lido. Não, tem lugar para todo mundo. Itamar vai apresentando novos autores, outros autores vão falando da Pauline, a gente vai falando da Socorro, da Eliana, vamos falando de todo mundo. É tão diverso, é tão rico isso, né? Eu acho que a gente só caminha se for juntos, né? Então, mas agora eu apresentei a Pauline, sim, falando, esse livro foi finalista não, foi vencedor do prêmio Vencedor. APCA. Agora é a Pauline que vai Associação me Paulista. apresentar. É melhor, né? Fica melhor assim. Perfeito. Eu também acho mais confortável. Bom, como vocês acabaram de ouvir, eu conheci o Itamar pelo livro de contos Oração do Carrasco, e eu fiz a entrevista com ele, já tem 6 anos por aí, né? 7 anos. Uns 7 anos. 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. E eu fiquei muito encantada. E quando a gente terminou, eu gravava por telefone para a Rádio Nacional, lá em Brasília. Quando a gente terminou a entrevista, a gente não conseguia parar de conversar. Eu saí do estúdio, liguei para ele, a gente ficou 3 horas no telefone, Conversando. ainda conversando e tal. E eu falei para ele: olha, a tua literatura é uma literatura para prêmio. E ele, naquele momento, né, ainda não tinha acontecido o prêmio Leia. Passados alguns meses, veio o prêmio. Foi. Na mesma noite, quando eu vi, eu te escrevi, eu falei: Foi. caramba, olha Eu só, disse. amei. Eu sou um pouquinho bruxa, né, Pauline? E esse prêmio, e não foi adivinhação, porque como eu apresentava um programa no rádio sobre literatura contemporânea, eu acompanhava muito do que estava sendo escrito. E eu tive noção do peso daquela literatura que o Itamar trazia. E, de fato, né, a profecia se cumpriu. Itamar venceu o Leia, venceu o Jabuti, venceu o Oceanos, né? E eu acho que esse movimento fez parte de uma grande reformulação do cenário da literatura brasileira. Me lembro da Flip de 2017, quando Josélia Aguiar também assumiu a curadoria. Foi uma curadoria inédita, eu acho, na história dos eventos literários no Brasil, que fez uma grande diferença. Ali a gente pôde ouvir a Conceição Evaristo, por exemplo, para citar uma das pessoas que estava ali presente e de peso e de importância, de uma maneira que a gente não ouvia ainda em outros festivais, né, em outros grandes festivais do Sudeste, sobretudo.
E, em seguida, Itamar reeditou, né, a Oração do Carrasco como Doramar ou a Odisseia, e agora nós temos Salvar o Fogo, que é esse lançamento. Eu, como estou escrevendo livro novo, eu, em geral, não leio literatura contemporânea no momento da escrita, né? Na fase da escrita. Eu leio literatura antiga, vou para os gregos, porque eu acho que a dicção do autor pode me influenciar. Mas é claro que eu não ia deixar de ler Salvar o Fogo e li. E hoje, inclusive. Ela já anunciou aqui que ela está escrevendo um livro novo. Vocês perceberam? E hoje, inclusive, a gente tem que tomar cuidado para não dar spoiler, mas existe um manto muito importante nesse livro. Eu escolhi vir com esse vestido, porque uma escritora de Brasília chamada Cristiane Sobral, em outra ocasião, me viu com esse vestido, e ela falou, Paulina, está com seu manto. Eu falei, hoje, para encontrar Itamar, eu vou com meu manto. Obrigado, obrigado. Toda apresentação deveria ser assim, né, Sérgio? Claro, com essa cordialidade. Exatamente. Eu conheço ela é tão fofinha. Mas, Pauline, como o Itamar disse, você é de Brasília, a gente estava conversando há pouco sobre nossas experiências de Brasília, né? Mas você preferiu localizar os seus contos, todos eles em Buriti Pequeno, né? E quando eu li os contos, eu li os contos sem ler qualquer outra coisa a respeito para poder não ser influenciado por ninguém. E aí eu disse, diabo, onde que fica Buriti Pequeno? Porque certamente é no sertão cerrado que eu conheço, porque o Buriti é fundamental na fisionomia dessa região aqui, né? E o Guimarães fala o tempo todo dos buritis, né? E o dia que eu identifiquei mais fortemente o buriti, eu passei a achar que é uma das árvores mais bonitas, e é certamente o coqueiro mais bonito que tem nas terras brasileiras. Mas por que ir para Buriti Pequeno e não tratar da realidade urbana de Brasília? Que é uma pergunta sem crítica, é só uma... Brasília, né, o Distrito Federal, é um quadradinho cercado de Goiás por todos os lados, né? A minha família materna é toda goiana e, portanto, esse trânsito, né, Distrito Federal, Goiás, foi uma constante na minha vida, né? Viajava sempre para o interior para visitar irmãs da minha avó, cresci com a minha avó e com a minha mãe, irmãs da minha avó, primas, e sempre muito na zona rural. Eu nunca queria ir embora, nunca. Chorava muito, porque eu achava, por exemplo, quando eu ia para Palmeiras de Goiás, onde morava uma sobrinha da minha avó, que era a cidadezinha da Turma da Mônica, sabe? Tem uma igreja, um mercado, uma escola, e eu nunca tinha vontade de voltar para a cidade. E quando eu comecei, na adolescência, a viajar, comecei a ver uma transformação muito radical desses espaços, e isso me espantou, né? A cidadezinha da Mônica, né? De repente tem a Ricardo Eletro, em que as pessoas, espero que ninguém, né, da Ricardo Eletro queira me processar, não estou criticando aí a empresa, mas é um sistema de crediário, né? As pessoas compram uma geladeira pelo preço de 3 e se endividam, e começa a funcionar todo um sistema muito diferente do que acontecia. A alimentação das pessoas muda, os biscoitos não é mais o biscoitinho quebrador feito em casa, é a bolachinha recheada traquinas, sei lá o quê, porque é inclusive muito mais barato, né? Esses ultra processados, industrializados, eles têm normalmente essa característica de serem produtos baratos. E o lixo muda também na cidade, o rio muda na cidade, e a paisagem do cerrado que a gente via na estrada, ela não existe mais, né? Ela foi dominada pela monocultura e, de repente, começam a surgir esses silos que parecem naves espaciais, né? O cerrado já tem essa paisagem um pouco lunar, né? O Planalto Central me dá sempre uma ideia de uma paisagem lunar, mas ali não era uma paisagem mais lunar, era algo muito estranho e muito artificial. E me doía. E era esse mundo que eu gostava tanto, que me era tão caro, é como se ele estivesse assim se esfarelando na minha mão. Sabe quando você tenta reter a água na mão e não tem como, ela começa a escapar entre os dedos e você não consegue manter a água, né, ali na tua mão. E eu falei, puxa vida, eu queria salvar de alguma forma esse pedacinho, né,
desse chão que me é tão caro, mas também mostrar o que está acontecendo. Então, foi o primeiro conto que eu escrevi dessa coletânea, né? É Uma Sorte, que fala do soterramento de um trabalhador num silo de grãos. E, a partir dali, eu percebi que eu tinha um livro, que eu poderia escrever um livro para tratar desse mundo em desencanto. Eu podia ter escolhido uma cidade específica de Goiás, pensei nisso, pensei em Pirenópolis, mas Pirenópolis já é uma cidade com uma influência do turismo, urbana, muito grande, não é ainda o momento de Buriti pequeno. Virou um shopping cercado de casa de rico por todos os lados, né? Exatamente. Igual aconteceu com Paraty lá do outro. Exatamente. E exatamente o que aconteceu em Paraty. Pensei em Mambaí, mas Mambaí não tem um rio que cruza a cidade. Para mim era muito importante para sustentar essas histórias que houvesse um rio cruzando a cidade. Então eu falei, bom, Macondo está aí, né? Então vamos inventar uma cidade. E eu adoro, eu sinto, assim, eu considero um elogio, Sérgio, quando alguém me diz que, eu procurei no Google para ver onde era Buriti Pequeno e descobri que não existe. Porque é tão real, né? As histórias que são contadas ali são tão vivas, né? Então, eu acho que foi isso, uma tentativa um pouco de salvar esse lugar que fez parte da minha infância. O Camus tem uma expressão muito bonita que eu uso com frequência para isso, para essa sensação que você estava falando com a água, né? Diz assim, é como pérolas de mercúrio escapando pelos dedos da mão, né? Itamar, você já falou aqui uma vez, aqui mesmo na Flipagatur sobre isso, mas eu queria retomar para depois a gente poder entrar nesse tema que eu acho muito importante, da questão do agrário mutável e imutável, né? Porque eu próprio tenho muito interesse e estou escrevendo sobre isso agora. Mas eu queria levantar a questão da relação entre Salvar o Fogo e Torto Arado. É uma relação sutil, né? Quer dizer, há um momento em que você liga os dois, né? Mas Sim. eles se passam, são temáticas distintas, inclusive o começo é bem marcadamente distinto, mas eles se conversam, né? E é por isso que você considera uma trilogia, né? Também, é. E é interessante que quando eu comecei a escrever Torto Arado, eu não tinha ideia do que viria, né? Mas lá já tinha ultrapassado a metade da história e eu sabia que aquela história iria se expandir de alguma maneira. Não da maneira linear, tradicional que a gente está acostumado a observar numa sequência, né? Os portugueses chamam de sequela, né? A língua portuguesa ainda é bastante rica para isso também. Mas mas ainda assim, com esse toque sutil de que essas histórias se conversam. São histórias que falam sobre o Brasil rural, sobre esse Brasil ainda, né, que pulsa, que está vivo, que guarda essas histórias, essa ruralidade. É muito interessante que estamos numa cidade que também é cercada de campo, de sítios, de fazendas aqui em volta. Isso mostra o quanto ainda isso está vivo no nosso país, esse território imenso, né? Mas são histórias também que, além de falar, não falam apenas de ruralidade. Elas estão tentando chegar a um ponto de uma história, também não é de uma história única, mas é de uma história que fale um pouco das nossas histórias, fale um pouco dessa história que é coletiva, né? Eu acho isso é algo que eu tenho perseguido enquanto eu escrevo, de uma maneira ou de outra eu tenho perseguido. Porque, no fundo, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas quando estamos escrevendo, a gente está refletindo sobre o nosso tempo, sobre nós mesmos, sobre o mundo à nossa volta. Escrever ficção, para mim, é isso. De alguma maneira, eu estou refletindo sobre mim. Sempre dizia assim, você precisa fazer uma terapia. Sempre falam isso, né? E eu digo assim, minha terapia ainda é na escrita. Eu tenho até medo de ir num terapeuta e dizer tudo o que eu quero dizer, e aí depois se esvai, eu não senti mais Nada, esse ímpeto de sim. criar, né? Eu tô nos dois, eu sou obra. E aí eu tenho até um pouco de medo, mas é isso, é porque eu acho que na escrita algumas coisas vão se revelando. Esse exercício de criar, de ficcionalizar, também de evocar memórias, né? Evocar a imaginação, né? Dar vez e voz à imaginação, para mim é muito importante. É uma maneira
é uma maneira de entender, me entender, entender o mundo à minha volta e entender esse país também. Então, tanto Salvar o Fogo quanto Torto Arado são histórias que têm uma conexão. Eu espero encerrar esse ciclo. Não sei se é o próximo. A história já está toda aqui, né? Porque eu vivo em 2 planos, assim. 2 não, eu vivo em mais. A minha vida deve ter umas 11, 12 dimensões, porque tem outras coisas acontecendo aqui à minha volta. A minha volta é aqui, com personagens, com histórias, com narrativas. E eu espero as que merecerem ser contadas, que eu tenha essa capacidade e habilidade de contá-las. E assim foi com Salvar o Fogo. Eu percebi que essa história ela existia quando eu estava na metade da escrita de Torto Arado. Tanto que quando o livro foi publicado no Brasil, antes de ser publicado, meses antes, eu escrevi para o editor, para o meu editor aqui no Brasil, quando ele já estava avaliando o Torto Arado, e eu disse, olha, essa é o começo de uma história maior, de um projeto maior. É um projeto que ainda está centrado, como eu disse ontem aqui, nessa relação de homens e mulheres com a terra. Não só com a terra. Nessa história, em Torto Arado, eu estou imaginando um mundo rural. Mas são histórias que a gente pode refletir de qualquer tempo, de qualquer lugar. Porque terra e território é algo que diz respeito à vida humana. A gente não vive sem nada disso. Quando a gente pensa na questão palestina, quando a gente pensa nos Yanomamis na Amazônia, quando a gente pensa em tantas outras sociedades, às vezes apátridas, sem territórios, desterritorializadas, quilombolas, indígenas, etc., a gente está pensando em algo que é central na nossa existência. E talvez essas histórias elas evoquem a todos nós a necessidade de refletir sobre isso. Posso só fazer uma Claro. observação? E tem também algo que eu observo, Tamar, que é o seguinte, eu acho que os seus livros, tanto Torto Arado quanto Salvar o Fogo, eles tratam dos laços humanos da família, né? Que é esse laço mais difícil que a gente tem, né? É o microcosmo social mais imediato a todos nós, né? Tão diferentes nesses 2 livros. A gente vê em Salvar o Fogo, tô tomando cuidado para não dar spoiler para quem não leu ainda, mas essa família que eles se amam, mas eles não entendem muito o amor. Eles não têm muito traquejo com o amor. Eles têm dificuldade de expressar essa ternura, né? Esse afeto que eles sentem. O que a gente vê que é mais resolvido na família de Bibiana e Belonísia. Sim. Isso foi algo que chamou muito a minha atenção. Essa diferença, né, que talvez para um leitor mais apressado passe batido, mas isso eu achei riquíssimo. E, inclusive, é um estereótipo de que a gente tem, né, de que as africanidades, os povos originários seriam mais afetuosos, e a gente vê essa família lutando para saber amar. Sim. Eu achei isso lindíssimo. E até porque eles vivem em lugares distintos, mas não são só lugares distintos, eles têm uma trajetória e uma história que talvez tenham uma origem comum, mas seguiram caminhos diferentes. Em Torto Arado, como era um descampado, uma fazenda sem muita coisa, os laços de solidariedade eram muito dados pela expressão religiosa, pelo jaré que existia, né? Então, o microcosmo da família consanguínea, se expandia para uma família de vizinhança, né? Um parentesco fictício ali entre os vizinhos, entre as pessoas que estavam juntas. Em Salvar o Fogo, tem a presença de uma instituição colonial, que estamos nela, né, gente? Perdão. A Paloma pediu perdão, disse que tem intimidade. Depois você pede por mim, tá, Paloma? Também. Paloma me deu uma imagenzinha de Guadalupe, depois eu te Eu empresto. tenho. Você tem? Então, Eu pronto, também aí, ganhei da Paloma. Paloma sai abençoando todo mundo aqui. Socorro também deve ter. Mas essa comunidade, ela tem ali a existência de um mosteiro do século XVI, desculpe, século XVII, e a história desse mosteiro não é uma história inocente, ingênua. É uma história que atravessa a história colonial brasileira. Então, quando o cristianismo chega naquele lugar, em alguns lugares ele pode ter uma configuração diferente, né? Como a gente encontra em muitas histórias, mas neste lugar em particular, dividiu o mundo em bem e mal, em certo e errado. E talvez essa história nos lembre que a nossa vida está além desse binômio, né? Dessa dicotomia.
Nós somos múltiplos, complexos, e talvez esteja nos lembrando isso. Mas quando faz isso, atravessa até mesmo as famílias, né? E aí é muito difícil você evocar a afetuosidade de uma maneira que seria compreensível. Mas é uma família que a todo momento está tentando dizer eu te amo. Mas diz eu te amo estendendo um copo de água, um prato de comida, lavando uma roupa, dando uma bronca, amaldiçoando às vezes também. Ou seja, ainda assim estão tentando viver, expressar sua humanidade, sua afetividade também. Ô, Pauline, lendo você, os seus contos também conversam entre eles, na verdade, e até a Tudo. unidade de Buriti pequeno, né? Parece um romance. Parece Se um você romance, lê. Mas é assim, sabe aquelas séries tipo Black Mirror? Tem É, os episódios, mas exatamente. Quer dizer, você não tem necessariamente uma é quase um conexão romance. direta, mas você tem um fio que une, que vai além de Buriti pequeno, né? Tem ali um sentimento. Eu, como leitor e sertanejo, eu sinto, e ouvindo você falar no começo, eu sinto assim uma dualidade, quer dizer, tem uma nostalgia do que há de bom naquele sertão, né? E uma visão amarga, crítica, dura a respeito de como é que ele foi transformado numa coisa, né? Ele foi transfigurado numa coisa que não é legal, né? Que não é boa. E que é a mesma sensação que eu tive em vários momentos de revisitar esse sertão aqui. Eu falei aqui numa outra mesa, quando eu fui visitar o Parque Grande Sertão Veredas, no caminho entre Unai e Chapadão Gaúcho, Chapada Gaúcha, tinha uma fazenda. Eu zerei o odômetro do Jeep no primeiro morão e quando eu cheguei no último morão tinha 18 quilômetros. Era só soja, não tinha um buriti, não tinha uma árvore, não tinha nada. E lá, no fundo, eu me lembrei disso por conta da imagem que você falou. Eu tinha da coisa dos silos, né? Eu tive uma outra, que era de um exército pronto para atacar, que eram as colheitadeiras lá longe, no horizonte da fazenda, sabe? Todas elas alinhadas para vir colher a soja. E eles, quando acabar de colher, isso aqui é puro deserto, né? E onde tinha veredas, tinha. Então, é verdade, você tem esse sentimento, digamos, uma nostalgia Eu tenho uma nostalgia, mas eu tento também não romantizar. Por exemplo, falando de Pirenópolis, né? Conheci Pirenópolis ainda antes desse boom turístico, né? Dessa efervescência. E então você deve lembrar, Sérgio, que a Praça do Coreto, onde hoje ela tem uma série de restaurantes, lojinhas, e, né, para as pessoas comprarem bugigangas, não sei o que, as pessoas nativas de Pirenópolis moravam ali. Então, as casas, era sempre aquela janela de madeira, hoje está tudo coloridinho e tal. Não sei até como o IFAM lida com isso, né? Porque não é igual ao que era. Né? Em tese, não deveria ter sido tão transformado. Mas, por exemplo, eu me lembro muito de uma senhora específica que eu sempre que passava, né, eu fiquei hospedada numa rua ali perto, hospedada de favor, e eu sempre que passava, ela estava com aquela janela de madeira aberta. Eu lembro que o pé direito da casa era muito baixo e ela estava sempre com um lencinho azul, assim, muito velhinha, né? Muito enrugada na cabeça e com a mãozinha assim na janela. E eu perguntava: Oi, Dona Maria, bom dia e tal, como é que está a senhora? Ela: Ai, como Deus quer. Por quê? Ela tinha alguma questão de saúde que ela precisava de atendimento médico e ela não tinha esse atendimento médico. Não existia especialidade para ela, não existia um SUS ali de prontidão para atender a Dona Maria e ela sofria de dores. Eu não vou me lembrar qual que era a doença, se chegamos a conversar sobre isso ou não, mas ela sempre se queixava de dor. Ela sentia muita dor. Conheci, a quem eu dedico um dos contos, que se chama Como Nascem os Sinos, um senhor chamado Seu Ico, que ficou muito meu amigo por toda a minha vida, até o fim da vida dele, né? E o Seu Ico me contou, e eu trouxe isso para esse personagem é inspirado nele, mas é muito diferente dele, que ele foi alfabetizado em pedras de ardósia. O papel, né, esse artigo de luxo que a gente joga no lixo como se fosse nada, era muito raro. Então, as crianças eram alfabetizadas, as lições eram em pedra. E eu perguntei: Seu Ico, como é que apagava? Ele ou passava na roupa.
E eu falei, caramba, conheci uma pessoa que foi alfabetizada pela pedra, né? Na pedra. Então, assim, pode parecer muito interessante, mas é muito difícil. Porque ele disse, por exemplo, que nunca lia na escola um texto grande, não era possível escrever uma redação, como as crianças hoje de manhã aqui demonstraram, porque não há espaço, né? Você tinha que memorizar a matéria, porque você não tem um caderno para depois estudar em casa. Então, há coisas que realmente eram muito mais difíceis, né? De certo modo, a urbanização trouxe algumas benesses para as pessoas, direitos, né? Direitos fundamentais. No entanto, quando a gente olha, por exemplo, para o Rio, nessa mesma cidade, onde tranquilamente a gente podia ir tomar banho, primeiro, está muito poluído, o lixo se acumula e o crack chegou na cidade, né? O crack chegou com força, como chegou em muitos pequenos municípios brasileiros, né? Municípios, inclusive, menores que Pirenópolis. E é devastador, porque a questão, eu acho, não é a substância em si, mas o vazio da vida dessas pessoas, não só jovens. Eu conheci agora recentemente em Pirenópolis uma moça que estava internando compulsoriamente a mãe dela, que se viciou em crack, em Pirenópolis. Então, essa substância ela chega para preencher um vazio, né? Por exemplo, a gente fala tanto eu sempre falo isso, né? Mas a gente fala tanto de Paraty, da Flip, a cidade da literatura no Brasil. Mas pensa bem, um jovem que termina o ensino médio em Paraty, qual a perspectiva dele? A gente não tem um Instituto Federal em Paraty, não tem uma formação técnica, não tem uma universidade. A possibilidade desse jovem ir para uma capital, continuar os estudos, é muito remota. Então, o que resta para ele é atender o turista no restaurante, no hotel, e talvez isso não seja a vocação dessa pessoa. Então, assim, eu vejo que a gente ganhou um pouquinho aqui, mas perdeu muito do outro lado. E o nosso patrimônio ambiental, né? Eu temo muito essa expressão recurso natural, como se a natureza fosse um recurso. Eu acho que essa palavra ela é muito equivocada, né? E o nosso patrimônio natural, né, ele está sendo esgotado, porque é visto como recurso. Então, de fato, tem um lado nostálgico, mas tem também assim, uma dor muito grande de ver que para onde essas transformações estão levando a gente. É isso. Inclusive, eu frequentei Pirenópolis nos anos 70, muito antes do boom, né? E, e não tinha uma periferia, quer dizer, tinha um interior, uma parte mais interior da cidade, onde tinha os pequenos agricultores e tal, tinha algumas fazendas mais ricas. Mas a festa do Divino, por exemplo, que eu vi assim intocada ainda, né? Eu fui durante 4 anos, no ano em que o imperador... A festa do Divino é uma festa que eles elegem um imperador que vai cuidar da festa, vai abrigar a pomba, né, que é o Espírito Santo, na sua casa, fazer um altar, e aí tem a cavalhada, a disputa entre os cristãos e os mouros. É uma encenação muito interessante. Quando o imperador era pobre, a festa era pobre. Quando o imperador era rico, a festa era rica, sabe? Então tinha ainda eles eram praticamente vizinhos. Havia uma diferença na casa, na qualidade da casa, mas eles eram praticamente vizinhos. Ninguém que vai a Pirenópolis ou a Paraty se pergunta para onde foram as pessoas que moravam lá. Eu fui a Paraty também nessas circunstâncias. Pessoas interessantíssimas, como você testemunha aqui, para onde foram? Né? Elas ou morreram, porque já estavam velhinhas e tal, ou foram para a periferia, ou construíram uma periferia para eles, para a gente poder usufruir. Né? Pirenópolis hoje tem um bairro de casas populares, que eles chamam de casa popular, mas são, né, celas populares, né? Porque as casas são geminadas, não tem mal uma janela, a janela é desse tamanho. Então, essa eu acho que é uma das questões que fazem sentido nessa questão de falar do rural, né, Itamar? Eu estou tentando entender como é que a gente trouxe até agora a mentalidade da Casa Grande com o patriarcalismo, o racismo, o escravismo, e eu descobri que só tem uma coisa que, fora esses ismos que eu falei, só tem uma força que perpassa o Brasil da colônia
até hoje, que é o poder do agro nas coalizões de poder, a presença do agro nas coalizões de poder. E aí está uma pulsão autoritária, autocrática, tirânica, e aí está, não é, a pulsão racista, discriminatória, etc., que passa para o urbano, porque eles hoje, os políticos vivem no mundo urbano, né, e raramente até vestem a roupa de cowboy hoje em dia, né? Então, essa é uma... você falou que você e a Pauline tratam desses assuntos de forma diferente, quer dizer, falam da mesma coisa, mas de forma diferente, né? A Pauline, os contos dela tem muito dessa última fala dela, né? Da urbanidade, da urbanização, dos efeitos da urbanização, o crack, né? E você ainda está digamos, na lavoura arcaica, né? Nas estruturas quase medievais, né, que atravessam o nosso país. É verdade, Sérgio. Eu gosto desse contraste que tem entre as nossas histórias. Eu acho que isso também complementa um pouco essa visão mais abrangente sobre o Brasil, sobre o mundo. A Pauline mesmo me contava, enquanto ela escrevia, assim, sobre a carga de verdade, de realidade que essas histórias carregam, né? É, o espaço rural, o espaço rural ele é diverso, ele é complexo. E em Erva Brava a gente tem, por exemplo, um silo, que é um dos contos mais dramáticos desta coletânea, né? Muito forte. Eu fiquei meio com uma certa fobia de chegar até o fim. Meu Deus, o que é que vai acontecer com ele? Porque o silo, essa presença, né, técnica, essa presença do agronegócio ainda não está nesse ambiente ainda adormecido, que existe em certas regiões do país, né? Esquecido, como se fosse uma reserva mesmo de valor que em algum momento vai ser transformado nisso, vai ser transformado no silo, ou etc. E aí talvez o meu olhar ainda esteja neste lugar, né? Porque talvez também a minha experiência, não que na Bahia, no Maranhão, em outros estados do Nordeste, não, o agronegócio é muito forte, né? Mas em determinadas regiões do estado, na Bahia mesmo é a região oeste, no Maranhão é o sul do estado. E é justamente as áreas que eu menos frequentava. Então eu estava nas áreas eu estava nessas áreas onde ainda as relações sociais e as relações de poder remontam a um Brasil colonial, praticamente, né? Remontam a esse Brasil colonial. E é esse lugar que ainda me interessa, porque eu acho que eles guardam uma espécie de memória do que somos, né? E do que nos tornamos. E daí investigar, chegar a este lugar para narrar essas histórias, para a gente conseguir chegar talvez à gênese, que é isso que você está tentando fazer com o seu livro de ensaios, né, Sérgio, também. Chegar por que somos assim, por que nos tornamos isso, né? E acho que é por isso que essas histórias se complementam também. Então, a personagem aqui, a Luzia, ela é a Luzia, ela tem o irmão dela, Moisés. A gente está ali acompanhando a história delas, mas não é apenas a história delas. Por trás da história delas e de tudo que eles vivem, há a nossa história. Que mesmo que não seja uma história única, em algum ponto, em algum momento desse país que chamamos Brasil, as nossas vidas estiveram reunidas ali no passado. Seja nessa história de violência, da ocupação violenta desse território, da dizimação dos povos indígenas, dos povos originários, da história da diáspora africana, de como esse país foi fundado. E a gente não se dá conta disso, de que nossos corpos carregam essa memória também. Eu ficava olhando assim eu nasci numa família mestiça, numa família que tem pessoas de diversas origens, e eu olhava para a minha família paterna, que tem uma herança afro-indígena muito forte, e eu via que a condição deles era mais precária do que da minha família materna, que ainda sendo uma família mestiça, mas uma família que tinha pessoas brancas.
E eu pensava, por que foi assim? Por que é desse jeito? Por que foi desse jeito? Por que essa imobilidade social na vida deles? Por que eles não puderam ascender de nenhuma maneira? Porque a vida esteve ali contida e presa, amarrada a uma história que parece que não tem fim. Então, refletir sobre tudo isso também me fez querer escrever essas histórias, né? Porque aí eu disse, a minha história é atravessada por tudo isso, por coisas que na escola a gente aprende como algo que passou, que é remoto, que já não existe mais, como a colonialidade, como a escravidão, né? Tudo isso explica e justifica a maneira que eles viveram e que ainda vivem. E eu não pensava nisso dessa maneira, que minha história tinha sido atravessada por tudo isso. E hoje, olhando para eles e olhando para a minha história pregressa, eu posso ver, não, essa história também é minha, ela me pertence. Eu sou feito disso também, assim como essas personagens são feitas disso também. E essa é uma história que eu percebo, pelo que os leitores relatam, que é uma história nossa. Ainda que, em certa medida, a gente tenha as nossas diferenças de origens, de lugares, ainda assim, todos nós somos atravessados por ela. Inclusive nos pequenos gestos, né? Quando a gente acompanha aqui a Luzia no Salvar o Fogo, eu fiquei muito encantada por essa personagem. Eu vou Eu, contar a história. Você contou do seu Icó, mas termine você e eu vou contar a história da Luzia. Como a Luzia surgiu. Mas eu conte. fiquei muito fascinada pela Luzia. A Luzia é uma personagem que me comove muito e de certa forma, ela me lembra pessoas da minha família que já se foram, pessoas antigas. Eu acho que a tua literatura, ela me traz para a antiguidade da minha família. Eu sinto isso quando eu leio teus livros. E eu acho que é isso que talvez, não sei, né? Isso algum estudioso vai dizer no futuro, que seduz e encanta tanto os leitores. As pessoas veem as histórias das famílias delas, mesmo que elas não tenham ouvido exatamente uma história parecida, você sente que, olha, talvez a minha bisavó, talvez o meu bisavô, talvez o meu tataravô tenha vivido algo muito parecido com isso. Então, é como se a gente pudesse resgatar uma história que nos foi negada, que nos foi roubada. Vou contar um pouquinho da Luzia para vocês, só sem spoiler. Pode. Mas e é interessante, quando eu estou escrevendo ficção, Pauline, eu sempre, de vez em quando, eventualmente, sempre surge uma maneira de me relacionar melhor com as personagens, de uma forma familiar, vamos dizer assim, porque para mim funciona criar dessa maneira. Eu nomeio com o nome de pessoas conhecidas, são meus parentes, são minha família, são as pessoas da minha família. E aí Luzia é minha bisavó. Luzia, o nome Luzia é da minha bisavó. Mas o corpo de Luzia não é o da minha bisavó. O corpo de Luzia é o corpo de uma tia minha, tia Isabel, que nós chamávamos de Belita, porque tinha mais de uma Isabel na família. Então, para diferenciar, ela era Belita, ela era minha tia-avó. E Belita era uma mulher baixinha, uma mulher negra de cabelo crespo, uma mulher mestiça, né? Mas uma mulher negra de cabelo crespo, e ela tinha uma corcunda. E quando Belita morreu, eu deveria ter uns 6 para 7 anos. Mas eu lembro ainda muito vivamente dela, das histórias que contavam dela. Ela nunca casou, ela não teve filho, Gente, a voz com esse perfil. né? A única coisa que ela tinha, que ela deixou de herança, é até engraçado, mas é uma coisa terna também. Ela deixou de herança um travesseiro que era tão usado, que era muito duro, mas era uma coisa tão afetiva que teve disputa na família para ficar com o travesseiro de Belita. E uma tia, irmã da minha mãe, ficou com esse travesseiro por muitos anos. Eu não sei se ela ainda dorme. Todo dia eu vou perguntar se tia Rita dorme ainda no travesseiro de Belita. Mas eu lembro que É um belo muitos anos que título, eu ia para Travesseiro de casa, Belita. né, o travesseiro de Belita. E aí, depois que ela tinha falecido, depois de anos, eu soube que Belita, ela foi lavadeira da Igreja do Bonfim. Ela lavava as coisas pesadas que tinha na igreja, cortina, estolas e tudo. E essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Então, a Luzia do livro,
as coisas que acontecem com a Luzia é bem diferente da vida da Belita. Mas o corpo de Belita, a história de Belita, que é uma história atravessada por toda a nossa história, foi o mote para escrever sobre essa É personagem. impressionante. A gente tem algumas tias-avós, né, nos nossos Sim, livros. sim. Aqui tem a Dita. Eu tinha uma tia-avó chamada Dita, que também nunca se casou. Ela era muito boa biscoiteira. Minha família tinha uma tradição de oferecer era uma promessa, né? Uma festa de São João, com tudo do bom e do melhor, na periferia lá do Distrito Federal, no Gama, onde morava a minha tia-avó. Não essa, a tia Dita, mas elas todas se reuniam e passávamos uma semana lá cozinhando e preparando as bandeirinhas, né? Que meu tio trazia aquele bolo de revista e a molecada se juntava para cortar as bandeirinhas e tinha aquela cola de grude de polvilho, né? Para colar as Sim. bandeirinhas. E a tia Dita me deu, hoje eu não vim com ela me deu uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida, um pouco antes de falecer, de ouro, uma medalhinha de ouro. E a tia Dita está aqui em um dos contos. Pois é. Eu acho que a ficção é Não é feita ela, disso. Não mas é ela, exatamente. Eu acho que a ficção é assim, gente. Pelo menos para mim, que tenho trilhado esse caminho. Não sei como a Pauline pensa, como a Socorro pensa. Eu acho que em algum momento nossos pensamentos confluem, né, para o mesmo caminho. Mas a literatura ela é feita dessa capacidade. Primeiro, eu acho que essa capacidade de observar que todos nós temos. Então, somos pessoas muito atentas, como muitos de vocês, né? A gente está observando tudo. Eu adoro viajar só, por exemplo. Viajar sozinho para mim é maravilhoso, porque eu estou ali discretamente tomando um café, mas eu estou escutando o que as pessoas estão falando, eu estou entendendo. Aí para um estranho, começa a conversar com você, dali já surge uma história. Então essa capacidade de observar é muito importante. Outra capacidade que é importante é a capacidade de evocar a memória, né? Porque se você vai narrar um fato, um evento, digamos, um episódio triste ou um episódio feliz daquela história, a gente pode evocar o que é rir, né? O que é que acontece com o nosso corpo quando a gente ri? O que é que acontece com o nosso corpo quando nós choramos? E muito dessa memória é transferida para as personagens também. E eu acho que o terceiro pilar, eu já transformei em pilar, o terceiro pilar é a capacidade de imaginar mesmo. Porque a memória, ela não é absoluta, né? Já Inclusive, ela é conversamos sobre cheia, isso hoje. inclusive a memória é cheia de imaginação, né? Tem muita imaginação. Foi na mesa do Zeca Camargo e Pedro, do Pedro Pacífico. É porque o Pedro deve estar por aí. Não sei se ele está por aí. Mas a gente, como acompanha ele como influência, aí vira Bookster. Não é mais o Pedro, é Bookster. Mas é o Pedro Pacífico, que publicou um livro e estava aqui também participando. Eles estavam falando isso sobre a memória, né? E a memória, ela é uma construção também ficcional, né? A nossa memória, ela porque guardamos alguns eventos, mas quando a gente precisa narrar e contar aquela história, mesmo oralmente, as lacunas a gente vai preencher com imaginação. Às Então, vezes a gente até fica em dúvida, né? Se de fato sim. foi como você se lembra, né? E se você inventa muito tempo, chega uma hora que aquilo vira uma Não, verdade, né? eu que tenho uma família numerosa, quem tem família numerosa já deve ter acompanhado discussões de família que dizendo, um Versões sobre desmentindo o o que outro, né? aconteceu, né? Versões sobre o que E minha aconteceu. mãe dizia assim, não me desminta, foi assim. Eu digo, não, não foi assim, não é desse jeito. Porque é isso, porque a memória é feita de... existe uma certa dose de imaginação, de De ficção loucura, ali, né? né? Acho que é quarto pilar Pois é. seria um pouquinho de Tem loucura. que ter, tem que ter. E aí, é engraçado porque naquele livro, muita gente critica, mas eu acho que é um livro que vale a pena ler para entender um pouco da história humana. Aquele livro que virou um best-seller, Sapiens, do Yuval Harari. O Harari, ele vai lá com toda a sistemática, né, dele lá naquele mundo ainda eurocêntrico, mesmo sendo israelense, ele vai compartimentando a história humana, mas ele diz que o que nos distingue de outras espécies, o momento que a espécie humana se distingue das outras, é quando elas descobrem ou criam a capacidade de criar ficção. Esse é o momento determinante, que ele chama de revolução cognitiva,
que ainda não sabemos se outras espécies têm essa capacidade, mas a espécie humana está Ele é firmada, historiador, né? aí É, vem das exatamente. ciências da natureza, assim. E aí ele disse que a primeira ficção criada foi a fofoca. Né? Olha, nossos antepassados, 40 mil anos atrás, né? Já fofocavam. E Menino, não você não morreu, ninguém sabe. acabou. E aí estão falando da crise do romance. Eu acho que o romance não acaba. Se a fofoca não acabou com 40 mil anos, o romance não acaba também, né? A literatura não acaba. Porque é isso. Isso é nosso, né? Faz parte da nossa condição, da condição humana. Essa morte do romance ela já vem sendo anunciada faz tempo, Acho que né? desde Dom Quixote, talvez. Gente, a gente precisa de apresentar o Harari aos muriquis, né? Os nossos primatas aqui, Sim. os maiores, que ele vai ver como é que é. Exatamente, pois é, por isso que eu fiz uma ressalva, né? Exato. Acho que há estudos, mas o que ele disse é que fomos, uma né, pena que em me deu determinado momento da história, uma isso pena nos distingue. que me deu um branco agora o nome do autor, é uma publicação da Unesp, é um livro incrível para quem tem interesse nesse tema e que é bastante mais profunda, Os Humanos Antes da Humanidade. O autor me falhou agora, mas é fácil de achar na internet, é publicado pela Unesp. Esse livro é absolutamente incrível, né? Se você quiser pensar um pouco sobre nossas origens humanas e a nossa relação como grandes símios, né? Porque nós estamos no grupo dos grandes símios, dos gorilas, dos bonobos, dos orangotangos, e pode parecer meio risível, meio engraçado, mas quando a gente convive com esses símios, então, a gente descobre, na verdade, que somos muito próximos, muito próximos. Então, eu recomendo imensamente a leitura desse livro. Gente, eu tenho uma opção de perguntas para fazer para a Pauline e para o Itamar, mas eu quero compartilhar com vocês essa oportunidade. Então, eu vou abrir assim muito a contragosto para o público, para vocês. Boa noite, eu sou Renata. É uma delícia ouvir vocês falando sobre esse processo criativo. E eu estou ainda com a presença da fala da Dona Conceição ontem. E pensando na minha experiência como leitora, sempre que eu termino de ler um livro, a sensação é que eu fico órfã. Acabo o livro e eu fico com aquele vazio um tempo, pensando nas personagens, na história, em tudo aquilo que eu vivi ali lendo aquele livro. E ontem me chamou muito a atenção na fala dela, quando ela se referia ao marido da Pôncio, né, que ela não conseguiu dar nome para ele, porque ela sofria com ele, com as coisas que ele fazia. Ela falava que parava de escrever e que chorava. E eu fiquei, gente, que interessante. Então, vocês, como escritores, também têm esses sentimentos pelos personagens que vocês criam. Aí eu queria ouvir vocês dois. Eu fiquei pensando nisso e como vocês partilharam tanto desse processo criativo, dessas escolhas. Eu fiquei curiosa para saber de vocês. Obrigada. Obrigado. Como é seu nome? Renata. Pauliane. Renata, eu acho que a gente se apega, a gente fica com saudades, né? De alguns personagens mais que de outros, mas, por exemplo, eu procuro não atribuir juízo de valor aos personagens, né? Por exemplo, tem a mulher do pombo, aqui em um dos contos, que é a mulher do prefeito, e que foi uma personagem que eu gostei muito de desenvolver. Uma personagem bem esquisita, né? Complexo. Bem maluca, mas ao mesmo tempo em que ela é uma figura meio risível, meio ridícula, porque é o seguinte, Buriti Pequeno não tem pombo na praça, e ela, como mulher do prefeito, o prefeito é um cara, é um fazendeiro, que cria gado, ela acha que tem o direito de importar pombos para a cidade para colocar na praça, mesmo que as pessoas venham adverti-la de que isso não é saudável, de que prejudica os monumentos, inclusive, né, porque as fezes do pombo são ácidas e tal, aqui, mas a cidade nem tem monumento. E ela quer, porque quer, trazer os pombos para a cidade. Mesmo ela sendo assim um pouco risível, por exemplo, ela adora poesia, ela se acha melhor que a Cora Coralina, e ela tem um caderno em que ela escreve o discurso para os pombos, né? Tem uma personagem que comete um homicídio dentro de uma circunstância que eu não vou falar qual é. Jocal.
Isso. Contei o conto, mas não dei spoiler. Sim. Mandiocal. Eu lembro, tá vendo? Na verdade, tem outros homicídios insinuados também, né? Esse é o explícito. Mas eu procuro não julgar essa personagem, né, por esse ato, dentro daquele contexto. Eu sempre procuro olhar, tentar ver o mundo pela perspectiva daquela pessoa. E o personagem ele tem uma pré-história que não está no texto. Tem coisas dos personagens que eu sei que não aparecem no texto, né, que estão dentro de mim. E eu acho isso talvez a parte que faz com que a gente se envolva mais, né? É entender o personagem como um ser humano, né? E o ser humano, como hoje mais cedo em uma das mesas alguém disse, né? Com suas luzes, com suas sombras, com suas dificuldades, com seus talentos, suas vocações. Renata, eu gosto de pensar que essas personagens são reais. E, de alguma maneira, elas se tornam reais porque os leitores projetam isso da mesma forma, né? Para que eu possa escrever essas histórias, as histórias, para mim, elas começam muito antes de serem escritas. Eu geralmente estou pensando nas personagens, geralmente chega pela personagem. Eu não sei exatamente a história, mas chega pela personagem. É elas que vão trazendo sua vida e eu vou conhecer, cabe a mim conhecer. E eu só vou conhecer, eu acho que eu passo meses pensando numa história. Aí eu durmo e acordo pensando numa A história. gente sonha com essa. A gente sonha. Eu tô tomando banho e aí vem um insight, eu tô ali anotando alguma coisa e a história ainda não começou definitivamente a ser escrita. E aí depois de um tempo, quando eu começo a escrever, eu digo, agora é a hora. Que eu acho que essa história já tem uma projeção muito interessante. Eu já conheço um pouco dos meandros da vida das personagens e aí eu sento para escrever, aí eu descubro que eu não sei nada. Porque aquilo que eu imaginava, as personagens vão. Não, elas vão conduzindo a própria história. Cabe a mim ter essa atenção, essa sutileza de saber os caminhos de sua vida. Aí eu digo, eu imaginei que isso aconteceria, mas ela não é capaz de fazer isso, né? E aí a própria história vai dizendo, vai nos dando a medida da vida das personagens. Eu vou pensando, eu vou entendendo, eu vou compreendendo. Mas é um envolvimento que é muito, não sei para outros autores, mas para mim é muito profundo. Porque para escrever sobre elas, eu preciso acreditar que elas existem mesmo. Então, em algum plano, elas existem, que é o plano da minha imaginação, né? Elas existem, elas estão ali, e eu estou aprendendo com elas. Eu nem gosto de. Tem alguns chavões da escrita criativa que diz assim, é construção de personagens. Construção é um termo que eu já aboli da minha vida. Não existe. Eu não sou capaz nem de construir a mim mesmo. Como é que eu vou construir o outro? Eu gosto de pensar que eu estou num processo de aprendizagem com as personagens, que o seu corpo, a ideia, está tudo ali. E eu preciso estabelecer uma relação dialógica com ele. Eu vou compreendendo e vou narrando a sua vida. E aí é um envolvimento tão forte que quando acaba, sem você perceber, esse é o caso de Salvar o Fogo. Quando eu acabei de escrever o livro ano passado, aí mandei para os meus editores, para a editora em Portugal, para o editor aqui no Brasil, e pronto. Esperei, fiquei aguardando, deu tempo para eles lerem. Passou uma, duas, 3 semanas. O editor já tinha até respondido de volta, mas ele disse: Olha, vamos mandar o texto para preparação e tal. Então ainda não tinha nada para. Aí passou uma, duas, 3 semanas e eu estava num estado de melancolia que eu não percebi. Estava amufinado. A gente estava até falando sobre isso hoje, né? No Nordeste tem um termo que se chama mufina, mufinado. E que é mais ou menos assim, sem energia, um pouco melancólico, Borocochô. né? Um pouco borocochô, é o termo. E eu estava assim, eu não sabia muito bem porque passou uma, duas, 3 semanas, eu disse, será que eu vou no médico, alguma coisa assim? E aí depois, quando chegou o e-mail, um e-mail do editor dizendo, já foi para preparador e tudo. Aí eu pensei, aí eu dei uma espiadinha no que tinha lá e eu disse, agora eu sei porque eu estou me sentindo dessa forma. Porque escrever para mim uma espécie de viagem. Não é essa viagem literal que nós fazemos, mas é uma viagem para um mundo interior. E você já foi para um lugar que você gostou tanto?
podia não ser o lugar mais maravilhoso do mundo, né? Mas você gostou tanto, aquilo te disse alguma coisa, te conectou com algum sentimento, e quando você voltou para sua casa, passou um tempo, você ficou melancólica, sentiu saudades, né? É mais ou menos isso. Então, até esse sentimento vem quando termina quando eu termino de escrever uma história, eu sinto um tanto de melancolia, porque é como se eu tivesse, é como se eu fosse um antropólogo, aí fosse lá para o Xingu, fosse para o Xingu, passasse meses com a aldeia e me envolvi com as pessoas, aprendi a gostar delas com suas virtudes e com suas Dificuldades. né, dificuldades também. E aí depois vou embora e eu vou sentir falta daquilo. Então é mais ou menos esse jeito que eu sinto. Jamil. Tamar, eu tenho uma pergunta para você. Tem dois personagens, né? Na verdade tem vários outros, mas tem dois personagens que são muito centrais, que é a terra e o rio. Agora eu não sei se eu vou te perguntar como geógrafo ou como escritor. A gente tem visto que, por exemplo, antes da guerra na Ucrânia, pela primeira vez houve um maior número de refugiados pelo clima do que por guerra. Claro, depois da guerra isso acontece, esses números mudam. Onde entra a terra, onde entra o rio, já que não vou falar na construção ou no descobrimento desses personagens, essa é a primeira pergunta. Em segundo lugar, a gente tem visto aqui vários livros que falam do reencontro com a terra. O que é esse processo que a gente está passando, de descobrir de novo que a gente não é digital, que a gente não vive no mundo digital? Se você pudesse comentar. Obrigado, Jamil, pela pergunta. Vou tentar responder. Aí, quando me perguntam, é o escritor, o geógrafo que vai responder? É tudo misturado, porque Itamar é tudo isso, não se divide. Eu me dividi até um momento da minha vida, da história, que eu segui dois caminhos, assim, que foi quando minha mãe ficou aborrecida, que descobriu a ficção que eu escrevi. Ela achou que eu estava perdendo tempo. Não, menino, vai estudar, vai. Aí eu tive que esconder um pouco esse lado do escritor. Aí vivi dividido, mas depois já me reencontrei, então é tudo misturado. A história essa é uma história que, pelo menos eu aprendi, eu quis narrar essas histórias, Jamil, como uma espécie de parábola mesmo. Acho que nada está nada está nessa história de uma maneira ingênua. O rio, a terra, não é apenas um cenário. Ela tem uma relação fundamental para que a gente compreenda a vida das personagens. O rio dessa história, ele é o próprio Paraguaçu, é esse rio, né? Esse rio que tem uma importância vital para aquela fração de terra da Bahia. Mas ele também é uma metáfora sobre muitas coisas, sobre o tempo, sobre a história, sobre nós mesmos. Porque pensar a vida dessas personagens a partir do nascimento delas até onde elas nos levam, nos guiam, não é suficiente. Eu preciso entender o antes, o que vem muito antes, para dizer por que elas se apresentam daquela maneira. E aí o rio é essa metáfora do tempo, essa metáfora da história, essa metáfora da nossa própria vida, de que se hoje eu estou neste ponto, no rio da minha vida, daqui para trás tem muitos passos que foram dados por muitas e muitas outras pessoas, né? E aí é dessa maneira que eu vou equilibrando a história a partir do mundo-tempo que aquelas personagens vivem. E é um mundo que não é cenário, não é um palco, não é algo onde se desenrola a ação humana. Não, é um mundo vivo. Esse mundo está interagindo conosco o tempo todo. Tudo que nós temos sofrido nos últimos tempos, parece que a nossa consciência, em alguma medida, só de alguns de nós, infelizmente, tem despertado para as mudanças que o mundo tem vivido, né? A gente está caminhando para um ponto de não retorno. E tudo isso nos aflige de alguma maneira. Porque a gente sabe que depende disso, a gente depende do rio, a gente depende da terra, a gente depende da mata para poder viver.
Os indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais descobriram isso há muito tempo. E nós estamos correndo atrás desse tempo perdido, né? Porque só agora estamos nos dando conta de que isto é importante, é relevante, é vital para a vida humana. E aí, pensando dessa maneira, eu acho que é por isso que esses agentes, que esses sujeitos de direito, eu fiquei tão emocionado. Eu fiz uma sessão faz uns 2 meses no STF para servidores, e aí encontrei alguns desembargadores, juízes lá, e aí conversamos antes de entrar na sessão, e aí uma juíza me disse que uma sentença recente que foi dada num dos estados da Amazônia reconhecia o rio como um sujeito de direito. Isso já faz parte das ontologias indígenas, de muitas sociedades indígenas, mas a gente ainda fala de recurso, né? O rio é um recurso natural, e não é dessa maneira, e já se entende o rio como sujeito de direito. É o que o Krenak está dizendo para a gente lá, em tudo aquilo que ele narra e que é transformado em livro, né? Recurso renovável, que não é. Não é, pois é, porque se acaba, não vai se renovar, né? Precisamos cuidar disso. E é dessa maneira que a paisagem, que para mim é o termo correto, né? Que essa paisagem ela é o que o mundo é, ela é moldada pelos fatores do próprio mundo, né? Seja pelo clima, seja pelo tempo, né? Pela própria história, mas também é moldada por nós, por todos nós, né? De alguma maneira estamos imprimindo neste lugar uma marca das nossas vidas. Alguns marcam mais, outros marcam menos, né? Estamos imprimindo marcas danosas da nossa vida nesse lugar, mas esse ambiente está nos retornando a todo momento, né? Esses dias eu vi algumas pessoas aqui, algumas dizem que sim, outras dizem que não, que este calor não é comum esta época do ano, né? Talvez seja um evento atípico, outras pessoas dizem que não, faz calor. Mas a gente sabe que, independente disso ser habitual ou não, ainda assim há lugares onde isso tem ocorrido. As coisas têm modificado. Pessoas que trabalham cotidianamente com a terra têm dito para a gente já há muito tempo: olha, não é mais como era antes. Já há uma escassez de chuva, o clima, o tempo tem mudado, e isso vai nos levar para onde, né? Sem Então, falar dos daí eventos catastróficos, né? Tempestade de também areia. muita coisa tem ocorrido, né? E chegou a um ponto que nós já estamos achando tudo, não, agora o tempo vai ser assim, daqui para frente vai ser dessa forma, e não é, tende a piorar, né? Não vai ser sempre assim, tende a ser pior, se nada for feito. Não sei se eu respondi, tinha uma segunda parte à sua pergunta, mas eu falei. Tudo bem, a gente tem que terminar. Tem que terminar, pois é, porque Gente, tem mesa ainda aqui. Infelizmente, eu não tenho mais tempo para dar para vocês. Eu também ficaria aqui conversando com eles, eu tenho uma opção de questões para levantar, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado a todos. Mas vamos estar lá na frente autografando os livros.